Mas assim, o Palmeiras, ele jogou contra o Corinthians já mal de novo, assim, se a gente parar para analisar, né? Sim. É que teve outros pontos para a gente repercutir. Mas se a gente para analisar assim, o jogo em si, se não sai aquele gol, a gente ia falar de algumas questões aí que, né, que ia falar, o Palmeiras deu um reset de novo do último jogo e voltou a entregar a bola, a dar chutão, o nosso goleiro ser o melhor em campo, porque nossa linha defensiva ali, né, deixou muito espaço para os adversários, e um adversário que não é tão competente, né, Manga? Daí quando a gente for pegar adversários competentes, como é que fica? Você entendeu? Então, assim, organizados ali. Aí vai ficar mais exposto ainda. O problema é esse, porque a partir do momento que você acha que tá bom o que aconteceu contra o Corinthians, daí que você vai pegar um time organizado, eles vão chegar fácil no nosso gol, vão triangular, vão conseguir, às vezes, ganhar da gente, e daí vai ficar se perguntando, né? Ah, mas não ganhou o outro? Não, ganhou, porém, assim, a gente sabe as falhas e continuaram para essa partida. Um time mais esperto, um time mais organizado, aproveita essas falhas, entendeu? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que conversar mais, lógico, tá? Essa questão que aconteceu contra o Corinthians foi ó concurso, foi diferente, e nós estamos, entre aspas, iludidos com o que aconteceu no jogo, né, Manga? A postura dos jogadores do Palmeiras de ter malandragem, de peitar os jogadores do Corinthians lá na casa deles, com a torcida deles, o jogador vai lá, dá voadora na bandeirinha, vai para cima da torcida, assim, comemora na cara deles, né? Tipo, então, assim, a gente está falando do Palmeiras, a gente está meio que exaltando o Palmeiras por essas ações que ele efetuou em campo, naquele jogo. E os jogadores fizeram correto isso para tentar chamar um pouco do torcedor. E isso alegrou o torcedor, porque a gente fala, tá, vitória de 1-0, ok, o jogo, né, fase de ainda classificação ainda, né, fase de grupos do Paulista, não tem muita validade o jogo, mas em si, para nós palmeirenses, sempre teve, e os jogadores fizeram isso acontecer em campo com as atitudes deles. Agora, sim, mas os erros continuaram, Manga, entendeu? O Corinthians foi superior a gente. Não é que amassou, mas foi superior visivelmente. Então, assim, Manga, eu fiz esse contexto todo, Manga, porque, assim, é, eu acho que o Abel tá dessa forma, vai cansando o Manga, sabe? Eu acho que ele tá muito cansado. Eu acho que ele tá cansado de tudo já. Eu acho que Uhum. ele ainda insiste nas falácias dele, né? Ele sempre tenta mudar o foco, fala sempre tem aquela desculpa para apoiá-lo, assim. Eu não vejo ele admitindo o erro ainda. Ele baixou a crista um pouco agora, né, mano? Ele baixou, mas você percebe que ele tá com aquele semblante cansado, mano. Sabe, manga? Parece que tem alguma coisa Sim. incomodando, entendeu? Alguma coisa incomodando. Mas, assim, nas últimas coletivas ele foi menos, entre aspas, agressivo, manga. Mas se parar para analisar o time em campo, o time jogando, demonstrando futebol, continua ruim, manga, entendeu? Então, eu não sei se ele mudou de atitude. Eu torço para isso, mas que ele tá cansado, ele tá, entendeu? Não é então, Josino. Pô, perfeita a sua análise, cara. Perfeita a sua análise, porque, pelo menos pra mim, é muito parecido com o que eu penso. Eu concordo com você. Pra mim, eu quero que o Palmeiras jogue bola e demonstre a malandragem, a raça que tem que demonstrar em clássico, como você falou, em jogos grandes e em clássico principalmente, porque é um campeonato à parte, o clássico. Precisa entender isso. O jogador que veste a camisa do Palmeiras precisa entender um peso de um Palmeiras e Corinthians. Mas, acima de tudo, eu quero que o Palmeiras jogue bola. Concordo e assino embaixo o que você falou, com Abel ou sem Abel. Eu não acredito na mudança. Eu tenho que ver muita coisa para dizer, não, realmente, olha, o cara deu a volta por cima, eu não acreditava e conseguiu. Mas eu entendo que foi bom e é bom ele tomar umas porradas. Foi bom para colocar ele de volta, talvez trazer ele um pouco para baixo. Ele estava muito, muito, sabe, em cima da carne seca. Tava muito se achando o inventor do futebol, achando que era invencível, achando que só ele entendia das coisas. Então, por um lado, eu acho bom que ele tomou essas porradas. E como você falou, seja com o Abel ou sem o Abel,
a gente já falou aqui que na nossa preferência tinha que dar rodagem, né? Tinha que ter encerrado o ciclo, dar um tempo para o cara descansar e evoluir, trazer outro treinador e beleza. Mas a gente também tem um entendimento, Josino, de que o Abel Ferreira não vai sair, né? Aparentemente, a não ser que ele peça para sair, a gente não consegue imaginar a Leila demitindo o Abel Ferreira até 2027. Então, em cima disso, acreditando que ele não saia até 2027, eu espero, pelo menos, que ele tenha recobrado um pouco da sua humildade, que ele tenha entendido que ele não sabe tudo, que o time dele precisa melhorar, que ele precisa mudar e se inovar. E que essas porradas tenham servido para, pelo menos, trazer ele de volta mais pro chão. Mas eu concordo com você, Josino. Ele tá de saco cheio e não é de hoje, né? 2023 eu acho que ele deixou muito claro que ele estava cansado daqui. Ficou por algum acordo entre ele e Leila. Enfim, ele ganha muito bem aqui, tem uma autonomia absurda, a família dele estava feliz aqui, mas claramente ele demonstra já aquele esgotamento de uma relação muito longa, né?